Não se esqueça de dar o like. Você já sentiu uma conexão profunda com uma pessoa em um sonho apenas para acordar se sentindo péssimo porque percebeu que ela nunca existiu? No meu último semestre em uma faculdade específica, fui agredido por um jogador de futebol por estar andando onde ele estava tentando dirigir. Observe que ele tinha 140 kg e eu tinha 55. Enquanto estava inconsciente no chão, vivi uma vida diferente. Conheci uma jovem maravilhosa, que fez meu coração disparar e meu rosto corar. Eu a cortejei por meses, enfrentei alguns namorados idiotas antes de finalmente conquistá-la. Após 2 anos, nos casamos e quase imediatamente ela me deu uma filha. Eu tinha um ótimo emprego, e minha esposa não precisava trabalhar fora de casa. Quando minha filha tinha 2 anos, minha esposa me deu um filho. Meu filho era a alegria da minha vida, eu entrava em seu quarto todas as manhãs antes de sair para o trabalho e mimava ele e minha filha. Um dia, sentado no sofá, percebi que a perspectiva do abajur estava estranha, invertida. Ainda era 3D, mas, apenas, errada. Era uma base quadrada, vermelha com detalhes dourados em 4 pernas e uma cúpula quadrada branca. Fiquei hipnotizado, não conseguia desviar o olhar. Fiquei acordado a noite toda olhando para isso. Na manhã seguinte não fui trabalhar, algo estava errado com aquele abajur. Parei de comer, só saía do sofá para ir ao banheiro no início, logo parei também, pois não estava comendo nem bebendo. Fiquei encarando aquele maldito abajur por 3 dias antes de minha esposa ficar realmente preocupada. Ela chamou alguém para tentar falar comigo. Nesse ponto, minha consciência estava se desintegrando, e minha esposa estava surtando. Ela levou as crianças para a casa da mãe dela pouco antes de eu ter minha epifania. O abajur não é real. A casa não é real, minha esposa, meus filhos, nada disso é real. Os últimos malditos 10 anos da minha vida não são reais. O abajur começou a crescer em largura e profundidade, ainda estava em dimensões invertidas, ocupava toda a minha perspectiva, e tudo o que eu conseguia ver era vermelho. Ouvi vozes, gritos, todo tipo de barulho estranho, e percebi a dor, uma tonelada de dor. As primeiras palavras que disse foram "estão faltando dentes" e abri os olhos. Eu estava deitado de costas na calçada, cercado por pessoas que eu não conhecia, muitas estavam apavoradas, eu estava completamente confuso. Em algum momento, um policial me pegou, me arrastou pela calçada e grama, me jogou de cara no banco de trás de uma viatura, eu ainda estava confuso. O policial me levou para o hospital, parece que ele não queria esperar a ambulância chegar, e fez exames de tomografia e coisas do tipo. Passei por cerca de 3 anos de uma depressão horrível, estava de luto pela perda de minha esposa e filhos, lidando com o conhecimento de que eles nunca existiram. Tinha medo de estar enlouquecendo, pois chorava até dormir, esperando vê-lo em meus sonhos. Nunca vi, mas às vezes vejo meu filho, geralmente apenas um vislumbre no canto do olho, ele tem perpetuamente 5 anos, e nunca consigo ouvir o que ele diz. Edição: recebi muitas mensagens privadas descrevendo experiências semelhantes e 3 postadores afirmando que tais experiências são impossíveis. Diria que mais pesquisas precisam ser feitas sobre as funções cerebrais. Estudantes de medicina, não assumam que sabem tudo. Eu sou uma babaca por planejar secretamente me mudar, mesmo com minha cunhada esperando ter o casamento na minha casa. Eu, 39, me esforcei muito para construir meu relacionamento com Ryan, 43. O acomodei em minha rotina, fiz coisas para ajudá-lo a se sentir amado e apreciado, e dei o meu melhor para ser uma namorada atenciosa. Envergonhada admito que, depois de tudo, sinto que não suporto mais ele. Não o odeio, apenas sinto repulsa. Descobri que ele é extremamente imaturo, mas não de uma maneira divertida. Sempre que aponto isso, ele diz que é como Peter Pan. Isso costumava causar angústia emocional, mas superei. Ele é uma pessoa muito controladora, que ainda acha que ser o menininho da mamãe é uma espécie de conquista. Ele fala sobre sua infância de maneira vívida e age como se ainda pudesse fazer qualquer coisa. Ryan descreve em detalhes seus encontros sexuais com ex-namoradas, mesmo sabendo que me faz mal. Não me sinto apreciada. Ele me interrompe quando menciono minha herança porque só me prende ao passado. Criticou meu amor pela minha casa de infância e ficou irritado porque mencionei alguns amigos queridos do ensino médio que eram homens. Construí uma boa carreira enquanto ele joga o tempo todo. Estou cansada. Em 3 anos, trabalhei duro para concluir meu MBA, consolidar meu pequeno negócio e agora tenho grandes empresas como clientes. Enquanto isso, Ryan continua contando com favores para conseguir emprego e continua sendo demitido. Pedi a ele que controlasse o instinto de querer coisas de graça. Ele prefere ganhar coisas de graça em vez de comprar algo que gosta. No verão passado, ele me arrastou para uma barraca na feira porque o cara ofereceu um sanduíche de graça.
O que me incomoda é que ele não consegue me dar uma resposta direta depois de eu ficar suspeita de que ele mentiu sobre seu diploma. Isso é muito sério, porque significa que ele mentiu sobre suas perspectivas e me fez incluí-lo em minha vida, tentando me forçar a ser responsável por ele. Me fizeram acreditar que ele tinha arrumado um emprego, apenas para descobrir que ele estava participando de torneios de jogos de tabuleiro em uma loja local de jogos independentes. Meus sentimentos por ele mudaram desde o último ano novo, quando ele me deixou plantada para ir ver a família e não pude acompanhá-lo. Já tínhamos feito planos para uma noite tranquila e romântica, e eu levei a comida e o vinho, mas ele esperou até às 14 horas para me dizer que eu passaria a noite sozinha. Ele disse que a mãe precisava dele porque o ano novo trazia lembranças ruins do pai. Ele sabia que o ano novo é importante para mim e que eu estava ansiosa por uma noite romântica, e que minha família mora do outro lado do país. Ele sabe que estar aqui é um sacrifício para mim, pois tenho filhos pelos quais me esforço para passar tempo, e voar todas as quartas para vê-los é uma grande parte de estar presente. Assumi um cliente cujo prazo era 2 de janeiro, a cultura deles não celebra o ano novo, e concordei porque precisava do dinheiro. Isso mudou tudo para mim, mas meu coração ficou partido. Depois disso, tentei contornar não perder meu amor por ele, mas sinto que estou experimentando a dor de perder o respeito por esse homem. Não suporto mais, nem consigo olhar para ele, e me sinto muito culpada porque estou encontrando minha felicidade pelas costas dele. Constantemente invento supostas escalas de trabalho só para me afastar dele. Não aguento mais. A irmã dele me pediu para permitir que ela fizesse seu casamento na minha casa, pois ela não pode pagar por outro lugar, e agora ela não fala comigo, mas ainda espera que eu a receba. Concordo em fazer o casamento onde moro porque pensei que poderíamos realmente nos conhecer e isso ajudaria a criar um bom relacionamento, o que é importante para mim. Não sei se ela não está falando comigo porque acha que não precisa mais de mim ou porque há algo que não sei acontecendo. Menciono isso porque a cunhada, 41, e a sogra, 69, têm histórico de se fazerem de vítimas, e a cunhada encontra maneiras de se irritar constantemente. Tentei falar com ela, e ela simplesmente ignorou minhas ligações e mensagens. Pensei que, por isso, ela havia decidido fazer o casamento em outro lugar, mas agora estou sendo informada de que preciso remover meus animais de estimação e os móveis para que ela possa usar minha sala de estar para a cerimônia. Enviei mensagens e liguei para obter esclarecimentos e fui ignorada, e honestamente, fiquei irritada. Parece que estou implorando para fazer parte da família deles. Estou tão irritada, e contei a ele, e basicamente ele deu de ombros. Decidi me mudar sem contar a ele. Falei com meu senhorio para poder sair 2 meses antes. Vou levar meus animais e tudo o que tenho enquanto ele estiver no trabalho e simplesmente partir. Estou cansada de me sentir sozinha nesse relacionamento. No mês passado, fui admitida em uma guilda de carreira e recusei levá-lo como meu acompanhante porque não queria fotos dele ao meu lado. Isso arruinaria o momento. Não devo nada a ele. Ele me deixou praticamente sozinha quando tive Covid e ficava muito irritado sempre que eu pedia para comprar comida. E também não lhe devo nada do que sou, já que ele nunca me celebrou enquanto eu me esforçava para ajudar a mãe dele, apesar da atitude dela. Passei meu aniversário sozinha porque ele estava ocupado. Tudo o que ele faz é me perguntar quanto mais dinheiro vou ganhar no futuro. Sei que isso é culpa minha, porque em algum momento prometi ajudá-lo a financiar o restaurante dos sonhos, mas isso foi quando as coisas estavam ótimas entre nós. Sei que é errado voltar atrás na minha palavra, mas não consigo evitar. Não quero estar no futuro dele e não quero investir na vida dele. Estou firme no que estou fazendo. Não sei se estou sendo uma idiota por planejar deixá-lo sem contar a ele. Só não quero que a família dele grite comigo como fizeram com minha outra cunhada quando ela deixou meu cunhado. Além disso, minha cunhada pode ser muito volátil, e ela e a mãe afirmaram que agrediram pessoas, mas não sei se estão apenas se gabando. Ele está perguntando o que está acontecendo, porque mal consigo esconder meu desprezo sempre que ele tenta iniciar uma conversa sobre ajudá-lo a criar um negócio. Estou farta de ter que ouvir suas perguntas insistentes que me fazem sentir muito desconfortável. Disse a ele que não sou uma pessoa insistente. Não assediei para vir à minha casa quando ele me deixou sozinha no ano novo. Não insisti que ele me desse um presente de aniversário porque ele é um adulto. Ele diz que é diferente, já que um negócio é uma situação vitalícia, e um presente de aniversário perde valor. Estou certa sobre o fim do nosso relacionamento, mas estou meio em dúvida sobre arruinar o casamento. Faltam 10 dias. Eu sou a babaca? Ele tem qualquer qualidade redentora? Sim, claro. Ele tem um senso de humor que pode ser muito comovente.
Infelizmente, isso mudou e eram apenas brincadeiras que estressavam as pessoas. Ele me disse que tinha lupus e morreria e depois ficou bravo comigo por chorar incontrolavelmente, depois me disse a verdade. Ele não é do tipo que grita, embora o abuso venha de outras áreas de seu caráter. Ele ama a família, sem dúvida. Quando começamos, eu não me importava que ele não fosse financeiramente estável porque ele era engraçado e sempre agia como se eu fosse importante. Conversávamos interminavelmente, e ele realmente me fazia sentir que eu tinha um lugar na vida dele. Foi só depois que ele percebeu o quanto eu me importava com ele que as coisas pioraram. Fui abandonada emocional e fisicamente e fui tratada como um instrumento para promover a imagem dele. Simplesmente não consigo mais olhar para ele. Ele pode estar tendo um caso. Especialmente por não passar o ano novo com você. Tive minhas suspeitas, mas não tenho provas. Minha sogra é muito próxima da ex-namorada dele, mas pode ser outra pessoa. Isso faz parte da minha irritação. Acho que estão permitindo isso. Atualização. Primeiramente, obrigada a todos que dedicaram tempo para oferecer conselhos. Eu não estava esperando que minha postagem recebesse tanta atenção. Então, obrigada pela boa vontade. Tenho estado meio ausente devido à necessidade de lidar com as coisas para poder me mudar, me estabelecer no meu novo lugar e lidar com muito trabalho na minha carreira diária. Deixar que eles fizessem o casamento na minha casa depois de eu ter ido embora não era uma opção, porque, como alguns reditores apontaram, eles poderiam destruir o lugar. Além disso, há muita coisa acontecendo agora. Conversei com minha ex-chefe e fui o mais honesta possível. Ela ficou alarmada, a reação dela foi 400% mais irritada do que a média de um reditor que sente empatia pela minha situação. Ela interveio, porque eu não conseguia encontrar empresas de mudanças de emergência. Há uma divisão de carga em sua empresa, e embora ela não pudesse enviar funcionários para mover minhas coisas durante o expediente, ela me ajudou a encontrar alguns funcionários que fazem trabalhos de mudança fora do expediente. Conversei com minha família e expliquei o que está acontecendo. Enviei meus animais de estimação para eles, estarei completamente de mudança para casa em algumas semanas, para que eu pudesse ter algum espaço, porque eu não sabia se conseguiria encontrar um novo lugar que também aceitasse animais de estimação imediatamente. Os carregadores foram muito organizados e, felizmente, retiraram tudo tão rapidamente quanto permitido. Segui o conselho do Reddit e troquei as fechaduras. Também paguei ao proprietário uma taxa de limpeza porque os conselhos que recebi aqui foram muito esclarecedores, e eu não queria ficar sozinha. O proprietário inspecionou, não havia muito para inspecionar, exceto por eventuais danos que não existiam, e concordou em rescindir o contrato de aluguel. Meu advogado me deu muitos conselhos, que basicamente se resumem a ele ter um endereço diferente como sua moradia oficial para receber correspondências, documentos de pensão alimentícia e onde ele se lista em documentos oficiais. Contanto que eu mantivesse informações detalhadas sobre o retorno de sua propriedade intacta e não retendo sua propriedade, não havia muito que ele pudesse reivindicar. Coloquei todas as suas coisas em sacos de lixo e deixei na varanda da casa da mãe dele. Fazia sentido não gastar um centavo com o envio de nada. Gravei tudo e fiz um inventário. Nada estava danificado ou quebrado, e meu advogado tem registros. Minha melhor amiga é Ouro, Rina, 41. Ela largou tudo e me deu um puxão de orelha por permitir que ele chegasse tão longe em termos de me tratar mal. Ela também arranjou para eu ficar na casa da mãe do namorado dela por alguns dias até o novo lugar para o qual me inscrevi e me enviar um aviso. Tudo o que eu precisava era de um quarto com banheiro ou algo assim. Eu não conseguia lidar em colocar todos os meus móveis novamente, já que estou saindo da área em breve. Estou pagando o aluguel na casa da mãe dela, embora esteja a 3 horas de distância do meu escritório e não seja viável a longo prazo. Então, estou indo para o escritório 2 vezes por semana e fazendo o resto via chamada de vídeo. De qualquer forma, não pretendo voltar para a cidade. Minha ex-chefe diz que está preocupada e me ajudou a conseguir um pequeno espaço de escritório, sala de reuniões, para reuniões presenciais obrigatórias que posso fazer dentro de uma distância de 1 hora. Dia D, minha sogra estava do lado de fora quando fui deixar as coisas dele. Honestamente, hesitei, mas percebi que nunca haveria um momento perfeito para largar tudo, então basicamente pulei do meu carro, deixei tudo e a ignorei enquanto ela persistentemente me perguntava o que estava acontecendo. Evitei fazer contato visual, e foi muito desconfortável. Ele me ligou e afirmou que o que eu fiz foi mesquinho e injustificado. Ele disse que viria até minha casa para que pudéssemos conversar. Eu não esclareci nada. Se ele estava tentando me fazer duvidar da minha própria sanidade, ele merecia dirigir todo o caminho apenas para não conseguir entrar. Ele me ligou de novo à noite, dizendo que a chave dele não estava funcionando.
Eu disse que ele estava completamente certo e informei que eu não morava mais lá. Não preciso descrever o espetáculo porque tenho quase certeza de que é universal para parceiros abusivos. Primeiro, ele ficou irritado, depois exigiu que eu aparecesse, depois tentou colocar o bem-estar de sua família em mim. Eu disse que a cunhada nunca respondeu às minhas mensagens e que ela pode ter o casamento em outro lugar. Mantive a calma como minha melhor amiga sugeriu, só para irritá-lo. Ele ficou furioso e passou de confuso para zangado, mentindo sobre eu gozá-lo. Eu falei com a cunhada e tive uma conversa surpreendentemente civilizada que não levou a lugar nenhum porque 2 horas depois, ela e os primos de Ryan começaram a bombardear meu telefone. Naquele dia, à tarde, eu já estava irritada quando o noivo dela me ligou. Vou chamá-lo de George, 41. George e eu nunca tivemos um relacionamento real. Nunca conversamos durante eventos familiares e nem mesmo tínhamos um ao outro nas redes sociais. Ele é um cara tranquilo, meio como a personalidade da pantera cor-de-rosa, caminha devagar, não mexe com ninguém, muito quieto. Fiquei 50-50 surpresa com sua atitude, mas não totalmente surpresa. Entendi que ele foi informado de maneira diferente sobre o local, então basicamente ele achou que eu simplesmente saí por ciúmes e raiva contra Ryan e sua família. Também fiquei muito irritada quando ouvi repetindo coisas infundadas sobre mim. Entendi que ele estava passando inocentemente boatos pensando que eram verdadeiros, mas isso me deixou com raiva. Não me orgulho disso, mas disse a ele que Ryan e sua família não o respeitam e dizem coisas constrangedoras pelas costas dele, o que não me daria o direito de repetir coisas humilhantes ou transformá-lo em inimigo. Disse a ele que, infelizmente, Ryan sempre o chama de "o cara reserva" porque a cunhada sempre teve uma queda pelo ex-marido dela e que, infelizmente, entre alguns caras com quem ela saiu aqui e ali, ele foi o único disposto a colocar um anel. Ele exigiu provas, então eu disse que sem problemas. Demorei algumas horas, mas localizei mensagens de voz que Ryan havia me enviado. Para contextualizar, sempre que Ryan queria se distanciar de caras que considerava perdedores, ele dizia coisas como: "Eu não sou como o George, George só é bom para ficar quieto e receber ordens." A mãe do George parece excitada. Minha irmã disse que o George mal conseguia levantar e precisava de um comprimido. George estava se comportando mal. Mas você conhece minha irmã, ela ameaçou deixá-lo e ele ficou com medo. Novamente, não estou feliz com o que fiz, mas me senti insultada por alguém que nem mesmo falava comigo. Para ser honesta, isso não o desanimou muito. Eu o coloquei no viva voz enquanto estava em um estacionamento enquanto Rina e eu estávamos almoçando. Rina ficou irritada com a persistência de George, mas finalmente entendemos o que estava acontecendo quando ele afirmou que eu peguei o dinheiro deles. Acontece que ele, supostamente, deu à cunhada algum tipo de depósito porque eu supostamente exigi ser paga pelo uso do meu lugar. Isso nunca aconteceu. Não fazia sentido. Fui solicitada a ajudar porque eles estavam quebrados, e eu nunca pedi dinheiro. Rina se fez presente na ligação, e foi engraçado porque quando George perguntou quem ela era, ela disse: "Não se preocupe com isso." Então ela disse que ele estava fora de linha, mas como ele estava sendo teimoso e ambas acreditávamos que ele não tinha culpa, ela disse que deveríamos ter uma chamada. George parecia confiante de que estava certo e cerca de 1 minuto depois, recebi um convite para um grupo de chat. O segundo espetáculo foi horrível, mas necessário. Eu sei que desci um pouco baixo, mas estou satisfeita por ter seguido o conselho do Reddit sobre queimar a ponte e envenenar a água. Adicionei o sogro ao chat, e tenho certeza de que Ryan nunca me perdoará. Para contextualizar, Ryan tem um complexo de Davi e Golias em relação ao pai, o pai sendo Golias. Ele internalizou a competitividade contra o pai. Ele quer superar o pai tão desesperadamente que tende a esquecer que ele é um homem idoso. Não sei se estou certa, mas às vezes sinto que eles estão lutando contra uma ideia e não contra a realidade. A ligação começou bagunçada. Houve insultos e muitos gritos, mas, nesse ponto, eu estava cansada do comportamento deles. Enviei a ele evidências de que eu estava tentando entrar em contato sem obter nenhuma resposta. Encaminhei todos os correios de voz e capturas de tela, especialmente 2 ou 3 em que Ryan mostrava empolgação porque a irmã teria um local e me agradecia por entender que ela não poderia pagar por isso. Minha sogra saiu da chamada assim que o sogro entrou. Eu disse a ele o que estava acontecendo, agradeci pelo tratamento cordial que sempre recebi dele e expliquei que estava oferecendo meu lugar como local, mas fui ignorada quando precisava resolver isso. E que Ryan é simplesmente inadequado para estar com uma parceira trabalhadora e bem-sucedida porque ele é um parasita. E que não posso respeitar um homem que não tem um emprego real, gasta seus dias jogando, provavelmente está mentindo sobre seu novo emprego agora. Tudo que Ryan disse foi uau, e que eu estava insultando ele. E a situação piora.
O sogro é constantemente demonizado por ter deixado a sogra, e ele começa a falar de maneira muito severa sobre se sentir confuso e desapontado com toda essa questão do casamento. Ele e Ryan tiveram uma discussão, e a cunhada começou a gritar. Apesar de eu não gostar de Ryan por tudo o que ele fez, ouvir o pai chamá-lo de idiota e uma fonte de constrangimento foi meio pesado. O sogro diz que está cansado de todos os seus filhos e que, apesar de saber que seus filhos o ressentem, deu 2.000 para a cunhada como presente para pagar dívidas ou usar no casamento, mas ela gastou tudo em passeios e diversão, e que seu sangue ferve toda vez que vê as postagens dela no Facebook. Não tenho muitas informações sobre isso, só sei que George ficou muito desconcertado com isso e continuou perguntando sobre isso. Ele parecia confuso, como alguém que foi negado de recursos prontamente disponíveis, mas posso estar errada. O sogro disse que esperava receber seu dinheiro de volta porque estava cansado de todo o drama e disse que se isso continuasse acontecendo, por favor, não venha até mim quando você se divorciar. O sogro disse à minha cunhada para parar de ouvir Ryan, porque ele é incapaz de ajudar qualquer pessoa, pois é burro e ganancioso, e que ele é como uma boca aberta com um estômago eternamente vazio. E que ela é ridícula por seguir Ryan, como um membro de seita. Cunhada começa a gritar com ele e ele diz que é exatamente por isso que todos os homens dela fogem, e para perguntar à mãe dela se acessos de raiva e vitimização são de alguma forma afrodisíacos. Isso abriu uma enorme lata de vermes, então eu saí imediatamente da ligação porque estava muito estressada, apesar de ter tentado manter uma mentalidade tranquila. Bloqueei todos e mudei meu número, fechei todas as minhas redes sociais e removi aplicativos onde não sabia como bloquear as pessoas. Já se passaram semanas e nada sobre o casamento foi postado. Nenhum dos meus amigos que visitaram os perfis deles viu nada além de coisas enigmáticas escritas por George. Não posso garantir que o casamento não tenha acontecido, mas não parece. Além disso, concordo com algumas respostas sobre ter um casamento no tribunal. Eles poderiam ter feito isso. Para esclarecimento adicional, eu queria que o sogro soubesse de tudo porque ele era frequentemente o rosto amigável naquela família, e eu não queria sair sem que ele entendesse a verdade. Ele foi decente, e eu não queria que ele pensasse que sou uma bruxa que arruinou o casamento de sua filha só por diversão. Minha sogra o aprisionou. Muitas vezes. Ela engravidava toda vez que o sogro anunciava que queria uma separação. Ela estava excessivamente focada em sexo como uma forma de mostrar ao mundo que estavam juntos. Até hoje, ela tem o mau gosto de descrever seus encontros e é vulgar. O sogro a ignorou depois de uma grande discussão em que ela literalmente agrediu seu assistente. Ele a fez pensar que estavam indo para uma nova casa, alugou um novo lugar fora da cidade, garantiu que estivessem instalados e nunca se mudou com eles. Ele foi transferido e foi trabalhar e viver em outra cidade. Levou mais de 7 anos para finalizar o divórcio, mas ele se casou novamente e tem um relacionamento muito sólido com sua esposa e enteados e netos enteados. Em termos de histórico, o sogro é bem-sucedido e começou literalmente do zero. Sinto muito que ele tenha tentado ajudar repetidamente seus filhos a trilhar o caminho certo. Ele comprou cursos, equipamentos quando a cunhada quis começar um negócio e parece que eles se alimentam da atenção dele, mas nunca deram continuidade. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Eu, 29, estou pensando em deixar meu marido desinteressado, 29. Estou com meu marido há 6 anos, casados há 3. Temos uma casa e vários animais de estimação, mas somos estritamente sem filhos. Preciso de conselhos sobre se estou sendo extrema e como contar a ele. Sou determinada na vida e subi na hierarquia corporativa sem nenhuma escolaridade, apenas com muito trabalho. Meu marido frequentou a escola por 6 anos e obteve um diploma de associado. De forma alguma estou menosprezando sua conquista na escola, estou feliz que ele tenha frequentado e conseguido o que fez. Meu problema está no resultado do tempo que ele teve para crescer e na estagnação em que se manteve. Meu marido trabalha em um emprego sem crescimento, sem aumento de salário e sem interesse nele como pessoa com ambição. Ele se autoproclama satisfeito, enquanto eu tenho que trabalhar duro para nos sustentar com nossa grande diferença salarial, eu ganho o dobro do que ele. Com o tempo e a compra de uma casa e outros marcos, ele se recusou a tentar se destacar de qualquer maneira para me ajudar. Em um momento, pedi a ele para talvez assumir mais tarefas para me ajudar, já que eu estava desesperada para sentir algum senso de justiça em nosso dia a dia. Ele se recusa a fazer qualquer trabalho extra, todos os reparos.
Serviços ou qualquer tipo de problema em nossas vidas recai inteiramente sobre mim, já que sou a melhor em resolver as coisas do que ele. Todas as chamadas telefônicas, agendamentos, problemas recaem sobre mim para resolver, enquanto o dia a dia dele consiste unicamente em videogames. Eu até tentei envolvê-lo em outros hobbies, eu também sou uma jogadora, mas acho que você precisa expandir seus horizontes além disso, mas ele afirma não ter nenhum outro interesse na vida. Tive múltiplas conversas, e quando digo múltiplas, quero dizer praticamente a cada 3 a 4 meses por 2 anos, tenho essas conversas de, venha Jesus, tentando fazer com que ele melhore. Nem mesmo fazemos mais feriados, porque eu compraria presentes para ele, e ele não compraria nada e afirmaria que não gostou do que pedi. Não passamos absolutamente nenhum tempo juntos além de comer ou pequenas conversas ao longo do dia, mesmo trabalhando ambos em casa. Estou chegando a um ponto em que prefiro passar tempo com meus amigos online do que ter qualquer momento sozinha com ele. Invento histórias sobre ele e eu tendo bons momentos para meus amigos, para que não se preocupem comigo e que possam gostar dele. Ele fica feliz por eu buscar meus amigos para todo o apoio emocional, já que não é a coisa dele. Não nos falamos por mensagem, e quando eu estava fora do estado por uma semana, ele literalmente não me mandou uma única mensagem. Fui até ele depois de um ataque de ansiedade 2 semanas atrás, e ele nem me deu atenção até eu chamá-lo para isso. Quando conversamos, eu tenho que pedir ativamente para ele dizer algo, caso contrário, ele apenas fica lá, distraído, sem reconhecer minha fala. Nosso relacionamento físico é zero, e por muitos anos eu pensei que talvez fosse assexual, mas agora estou começando a me perguntar se estou apenas incrivelmente infeliz com ele. Sinto que dei todas as chances que pude, tentei prepará-lo para o sucesso várias e várias vezes, apenas para a preguiça dele vencer. Tive todas as conversas de aconselhamento, mas sempre ouço, vou tentar ser melhor, apenas para nada mudar. Isso é uma esperança perdida? Deixei a bomba na semana passada dizendo a ele que estava em minha última chance, e ele tem tentado nesta última semana ser melhor. Mesmo com seus esforços, sinto tanta apatia por tudo isso e não confio que será consertado desta vez. Ele está tão feliz e jovial, me machuca pensar que vou soltar a palavra divórcio nele e machucá-lo. Eu sei que ele me ama e me considera a melhor coisa que aconteceu a ele, mas não consigo deixar de sentir que ele é algo que está me segurando. Inverta a situação. Você gostaria que seu parceiro ficasse com você principalmente porque deixá-la magoaria seus sentimentos? Não sei sobre você, mas acho que a maioria dos humanos quer um parceiro que fique porque quer ficar. Você não faz nenhum favor aos sentimentos dele ao permanecer no casamento como uma refém feita por si mesma. Ele é quem ele é, anos de conversas sobre Jesus não fizeram a menor diferença. Acho que uma separação experimental é o que vocês dois precisam. Dormi com a mãe da minha namorada antes de ficarmos juntos. Devo contar a ela? Estamos namorando há mais de 5 meses. Vou conhecer a mãe dela amanhã e fiquei um pouco ansioso, então pesquisei a família dela no Facebook e fiquei tipo, droga. Eu estava principalmente procurando ver quão intimidadores eram os irmãos dela, porque ela me alertou sobre eles, então notei a mãe na página deles. Minha namorada não está em nenhuma rede social, exceto o Snapchat, então eu não descobri antes. Fiquei com a mãe dela 3 vezes no início de 2021, no Tinder e Bumble. Minha namorada tem 26 anos, a mãe dela está no início dos anos 40. Eu tenho 38. De qualquer forma, não tenho certeza se devo dar um toque a ela ou talvez a mãe não mencione. Foi estritamente casual, sem problemas ou algo assim. Ela também é do tipo ciumenta que não gostava que meu Facebook ainda tivesse ex-namoradas da época da faculdade morando em estados diferentes. Não tenho certeza se a mãe sabe, se ela segue o Snapchat da filha, ela deve ter me visto. Além disso, não tenho as informações de contato dela, foi feito apenas no Bumble e nunca trocamos informações adequadas. Mesmo assim, acho que mandar uma mensagem para a mãe pode ser uma ideia ruim e estranha se eu tivesse essas informações. Estou realmente esperando que ambos fiquemos calados, mas sei que, se eu não contar e a mãe mencionar depois, será bastante ruim. Também sinto que é algo que ela pode não conseguir lidar se eu for honesto. Edição. Vou contar a ela, só não tenho certeza de quando, mas será antes de irmos. Agora estou paranoico de que vou ficar em maus lençóis com a mãe se isso criar problemas entre elas e continuarmos juntos. A vantagem é que eu realmente não queria ir amanhã de qualquer maneira se não funcionar. Edição 2. Eu disse a ela que saí com a mãe dela antes e descobri agora. Ela perguntou se fizemos alguma coisa e eu disse sim. Na verdade, ela não perguntou quando ainda. Ela meio que riu e disse que é muito fudido. Então, a mãe dela viu fotos nossas. Sua mãe negou e depois descrevi a casa e o banheiro depois que ela desligou o telefone e o que a mãe dela dirigia. Não vou dizer aqui, caso os irmãos dela ou alguém da área tenha estado na casa mencionada no Reddit, mas há um estilo de pintura que se destaca e é memorável e provavelmente único.
Ela então ligou para a mãe dela de volta e ela disse que talvez tenha feito e apenas esqueceu. Lembre-se de que conversei com essa mulher sobre programas da Netflix diariamente por várias semanas antes de nos encontrarmos, então só porque foi 3 vezes não foi durante apenas 3 dias. Então ela disse que a família dela é tão fodida e não estava certa se iríamos amanhã. Minutos depois, ela quer ir apenas para ver como a mãe dela age. Ela disse que é estranho e definitivamente para não contar aos irmãos dela, porque ela nunca vai ouvir o fim disso. Um deles está na aplicação da lei, mas eu o procurei e a única coisa intimidadora sobre ele é se eu o atingir, é agressão a um policial. Eles não parecem assustadores. Não vou dizer nada porque a situação é provavelmente embaraçosa, haha. Então, 1 hora se passou e ela parece estar bem. Atualização. Tudo estava bem até por volta do dia 4 de julho. Entre o Memorial Day e o dia 4 de julho, a mãe disse aos irmãos que eu menti, então todos na família sabiam. Não sabíamos disso quando chegamos e pensávamos que o assunto estava encerrado. Então, minha namorada se posicionou a meu favor porque ela negou antes de eu chegar, mas eu descrevi a casa e o que ela dirigia. Eu fiz isso por mensagem, o que foi uma coisa boa de certa forma, pois mostrou aos irmãos dela, que por acaso estavam na aplicação da lei Fortões, que eu não estava cheio de besteiras e nós dois éramos apenas inconsequentes. Ela mostrou a eles nossas mensagens com carimbos de data e hora, então eles acreditaram de repente em nós e então começaram as bebidas e as piadas. A mãe estava claramente envergonhada de que os filhos estavam tirando sarro da situação. Então ela alegou que deve ter apenas esquecido, então algumas piadas foram feitas sobre como eu devo ter sido esquecível. Não acho